Hora de Vera Magalhães aqui no Jornal da Manhã, com som, com imagem. Vera, bom dia para você. Bom dia, Thiago, para vocês todos aí no estúdio, para quem nos ouve e nos assiste neste último dia da semana. É isso, Vera. Falando sobre a reforma da Previdência, o chamado Centrão tentou adiar a votação do parecer da reforma da Previdência na CCJ da Câmara, e a grande dúvida é, será que essa manobra vai dar certo, vai funcionar? Pois é, eles ainda estão tentando, né? Vão tentar adiar a votação que está prevista para a semana que vem. A ideia é já regimentar os deputados, a ideia do governo, regimentar os deputados desde segunda-feira, criar um quórum para que o parecer seja votado na terça, do deputado Marcelo Freitas. Porém, o Centrão quer passar na frente a PEC do orçamento impositivo, que voltou para a Câmara depois de alterações no Senado. Quando ela volta para a Câmara, ela começa a tramitar de novo a partir da CCJ. Como é uma matéria que interessa diretamente aos deputados que querem deixar consignado que as emendas passam a ter um caráter ainda mais impositivo, então a ideia é tirar a CCJ, a reforma da Previdência por hora da fila, e colocar o orçamento impositivo na frente. O problema, Thiago, é que o presidente da comissão está sendo bastante frouxo em relação a isso, bastante dúbio. Ele não descartou de cara a manobra. E veja que o presidente da CCJ é do partido do presidente Jair Bolsonaro. Ele deveria dizer, não, estamos em meio a um processo de votação da reforma da Previdência, nós vamos concluí-lo e em seguida pautamos a questão das emendas impositivas. Como é uma pauta de interesse de todos os deputados, eles podem inclusive votar no mesmo dia, em seguida do parecer. Então está faltando pulso do governo na CCJ para impedir que essas manobras sequer sejam cogitadas e ainda mais que elas prosperem. Isso é fácil de evitar, é só o presidente matar a manobra no nascedouro, mas não foi o que ele fez. Então a gente assiste deputados aí capitaneados, nesse caso pelo Paulinho da Força, tentando adiar a votação para depois da Páscoa. Se não votar na terça ou no máximo na quarta de manhã, fica para depois da Páscoa. Isso empurra todo o calendário da reforma para frente. A sua discussão na comissão especial, que essa sim vai ser cercada de tentativas de obstrução por parte da oposição, depois sua votação em plenário e sua discussão no Senado. A proposta sempre pode ser alterada no Senado, forçando que ela volte para a Câmara. Com isso, começa a crescer o grupo de economistas pró-reforma que já pensam numa aprovação só em 2020. E isso tem muitos impactos para o governo. Tem uma reportagem hoje no Estadão, na semana que vem o governo tem de confirmar a sua expectativa de arrecadação fiscal, de déficit ou de superávit para o ano que vem. Por enquanto, o que está previsto é um déficit de 110 bilhões em 2020. O governo já fala em aumentar esse número, aumentar o rombo previsto para 2020 em algo entre 10 bilhões e 15 bilhões. Isso só reforça a urgência de se fazer uma reforma da Previdência, algo que a sociedade cada vez mais começa a compreender, começa a ter a dimensão da necessidade, mas os deputados aparentemente ainda não, ainda estão brincando com um tema que é crucial para o futuro do país. Thiago. Agora, Vera, o ministro Paulo Guedes, nos Estados Unidos, afirmou que Jair Bolsonaro não está apaixonado pela reforma da Previdência, mas ele está sim envolvido pela aprovação da reforma, Vera? Já que o presidente tem demonstrado aí algum apreço pelas metáforas de matrimônio, metáforas conjugais, Thiago, ele não está de fato apaixonado pela reforma, mas aceitou o tal casamento de conveniência e está fazendo a corte ali daquele jeito que os namorados de conveniência fazem, vai no horário certo, noivar, etc. Ontem ele usou a transmissão ao vivo, a live semanal que ele faz às quintas-feiras, para de novo pregar a necessidade da reforma, e fez algo que até então não tinha feito, foi levar para junto de si na live o líder do governo na Câmara,
deputado Major Vitor Hugo, alguém que a gente já falou algumas vezes aqui no Jornal da Manhã, ao longo da programação da Jovem Pan, também é um neófito e tem autoridade muito questionada na Câmara. Ele levou o Major Vitor Hugo para anunciar algo que foi obtido por ele junto ao governo, uma mudança de parecer na Advocacia Geral da União para que prefeituras que tenham pendências aí com a Lei de Responsabilidade Fiscal possam receber dinheiro de emendas. Então isso agrada ao mesmo tempo os prefeitos e os deputados que tinham as suas emendas represadas por conta de alguma irregularidade da prefeitura. Então ele fez um aceno ao mesmo tempo a prefeitos que estão na cidade, tiveram nessa semana para a Marcha dos Prefeitos e a pretensa base aliada no Congresso. Então, com isso, Bolsonaro começa já a mudar algumas coisas. Não vamos usar as emendas como um instrumento para fazer política. Já começa a fazer. Ele, inclusive, bateu no peito do líder e falou, foi ele que conseguiu. Agradeçam ao Major Vitor Hugo. Qualquer problema que vocês tenham na Câmara, é com ele que vocês devem falar. O que ele está tentando fazer com isso? Está tentando, no jargão vigente, empoderar o próprio líder, que é alguém que até hoje não tem esse pulso, não é visto pelos seus pares como alguém forte, capaz de fazer a interlocução dos problemas com a Câmara. Até naquele jeitão do Bolsonaro, ele falou, ele mora aqui, ele é aqui de Goiânia, ele mora aqui em Brasília, ele está aqui no fim de semana, como quem diz, qualquer problema com ele resolve mesmo no fim de semana. Isso é um jeito do presidente demonstrar empenho ali no seu casamento de conveniência com a reforma da Previdência. Tiago. Vera Magalhães, estaremos te acompanhando na programação da Jovem Pan. Bom fim de semana para você, Vera. Um ótimo fim de semana para todos os nossos ouvintes e internautas. Até segunda-feira aí no estúdio. Tchau. Até.